gosto de desenhar aquilo que eu vivi, estou vendo, então quero fazer aquilo que eu conheço e participei também. Ela tem muita inteligência para tudo, ela também é uma artista, mas ela não quer aparecer. Pelo jeito com ela desenha também alguma coisinha, ela canta, toca, mas ela não quer saber disso. Nenhum dos meus meninos puxaram, não tem essa vocação de tocar e essas coisas. Na verdade, o seu Hélio ele não fazia outra coisa senão pintar e tocar violino, que eram as duas coisas. Produzia o dia todo, né? Antes eu desenhava só com lápis. Desenhava com lápis, tinha mais um pouco de dificuldade de apresentar a luz. Como naquela época eu desenhava só com lápis, eu fazia bem escuro o desenho, depois eu raspava com a gilete para dar a luz. Para mim, o desenho só tem valor se tiver um pouco de luz. A trajetória do meu pai se deu ainda em 78, quando ele fez um curso no SESC com um pernambucano, Genésio Fernandes. O Genésio me fez uma proposta, disse, experimenta a tinta nanquim e vê o que tu faz com ela. Eu levei para casa a tinta nanquim, cheguei lá, misturei com água, porque a nanquim ela não é para misturar com água, mas eu misturei com água para dar um efeito de cor. Então eu fiz o céu com aquela sombrazinha um pouco escura, assim, tudo banhado com água, né? Fiz, e depois quando eu levei o desenho para ele, ele disse, não, o desenho você levou no nanquim, mas isso aqui não é nanquim. Eu digo, não, é o nanquim. Ele disse, rapaz, mas como é que me deu dois efeitos, três aqui efeitos aqui na cor preta? Então eu expliquei para ele, com água. O Genésio Fernandes, ele gostou, mas ele queria um outro estilo, porque ele tinha um estilo próprio de pintar. E o seu Hélio mostrou o outro lado, né, com rabiscos, com lápis e com nanquim. Você via que era um trabalho genuíno, né, que não tinha nenhuma interferência de escolas, né. Então ele era um artista, digamos, nato, né, que tinha um trabalho bem original, né, que não tinha contaminações de academias, de outras escolas, né, retratando a floresta, né, os mitos da floresta. Até as tintas ele inventou, né, de sumos de folhas, né. Fazia o vermelho do urucu, eu me lembro bem que ele falava, isso a gente sabe. Parece que o preto era do genipapo. Eu sabia, mas aí depois eu fui esquecendo. Algumas tintas verdes era de algumas folhas que tinham um pigmento maior. O Hélio conseguia entender isso, conseguia se expressar, falando desse verde mais claro, verde mais escuro, desses muitos verdes, dessa mistura de tinta que ele fazia, da experiência dele, esse legado naif dele de ser um artista forjado pela própria floresta. Quando ele elabora as suas tintas, quando ele vai para todo e qualquer movimento social, levar o seu livro, levar as suas telas, né, contar suas histórias essas da Amazônia, histórias essas lá dos seringais, todo mundo passava a discutir a proposição que ele fazia a partir do norte, a partir do horizonte, a partir do conhecimento dele mesmo. E de repente eu vi umas obras esverdeadas nas paredes expostas,
uns quadros, fiquei já bastante impactado com aquela coisa, aquela obra que eu soube depois, nanquim com tinta extraída da mata. Essa coisa dele mesmo fazer as tintas dele, uma coisa da primitivo que está vendo lá de dentro da floresta mesmo, sabe? É uma expressão assim que... E uma coisa que tem uma original e tem espírito, né? Você olha uma aventura do Hélio Melo, você vê o ambiente que ele vivia. Ele assumiu a floresta que tinha dentro dele, né? Cantava muito, defendia muito. Era seringueiro lá. Morava no seringal, portanto era seringueiro. Extraía a borracha, o látex e vivia aquela vida de quem mora no seringal, aquela vida simples, de quem mora na floresta. Fizemos uma exposição e vendi alguns desenhos e tal. E teve outra exposição logo próximo. Aí que foi ali onde é o Caxinoá. Aí o governador foi, era o Geraldo Mesquita. Quando ele chegou lá, o Genésio falou e tudo, e disse, olha, os pintores aqui, falou o Hélio Melo e tal. Quando na abertura que ele olhou os trabalhos, aí disse... Chama o Hélio Melo aí que eu quero bater uma fotografia junto com ele. Aí cheguei, ele bateu uma fotografia junto comigo, disse, olha, gostei muito do seu trabalho. E você vai participar de uma feira que vai ter em Brasília. Certo é que eu participei com essa feira com 12 desenhos. Segundo diz o Genésio, que antes de terminar a exposição, esses desenhos foram todos vendidos. Daí ele foi para o Rio de Janeiro, fez uma individual no Sesc Tijuca, e lá ele teve a divina visita do Sérgio Camargo, do qual ele comprou, logo na primeira visita, ele já comprou 17 obras do meu pai, e ao dia seguinte ele enviou diversos jornalistas, críticos de arte, e daí mudou completamente a vida do Hélio Melo. Daqui a pouco o Hélio Melo vira pintor internacional, vai para Itália, Espanha. Rapaz, o cara sai por esse Brasil, esse mundo aí. Cara, ou nós somos bobos, ou os europeus que são babacas. Mas não, a pintura dele, a beleza dele ser seringueiro, da sua identidade de floresta, entusiasmou a Itália, Espanha, parece que Estados Unidos, Rio de Janeiro. E ele nunca deixou de ser aquele Hélio Melo, simples, humilde, grandioso artista, que morava numa casa simples aqui na rua Estado do Acre, no bairro da Base. A arte dele era mais marcante do que qualquer livro, do que qualquer aula que um professor viesse dar, porque ele botava com aquela simplicidade dele a questão, o âmago, a essência. Vou mostrar aqui algumas obras onde ele retratava o cotidiano, a vida do seringueiro. Aqui nós temos a casinha do seringueiro, o famoso tapiri, que se construiu com paxiúbas, né? E com palhas. Logo temos aqui o defumador, que o seringueiro, após colher o látex da seringueira, ele tinha a casinha própria dele de defumar a seringa.
primeiro momento, as pessoas viam o artista Hélio Melo como um artista popular, como um artista naif, primitivista. E na minha pesquisa, eu revelo o seguinte, que o Hélio Melo, desde a sua exposição pós-morte aqui na Bienal de Arte de São Paulo, 27ª Bienal em 2006, ele passa a ser considerado pela academia um artista histórico contemporâneo. O desmatamento que está acontecendo, muitos seringueiros, muitos pais de família são expostos de suas terras. Sai assim, sem destino. Muitas pessoas, às vezes, humildes, seringueiros, são humilhados, condenados, muitos seringueiros mortos. O Hélio tinha plena consciência desse processo de degradação da floresta, do ser humano, por isso que ele foi tão incisivo. Quando ele faz um quadro que a metade é árvore, a metade é cavalo, a metade é boi, fica muito claro para qualquer amazônida. Não precisa que eu deixe explicado o que significa o meu desenho, porque você perguntar ao seringueiro, ele sabe explicar. É um desenho que traz uma mensagem. Não gosto de desenho sem mensagem. Meu desenho tem que trazer qualquer coisa de mensagem. Essa tinta é quase uma denúncia da derrubada da floresta. Uma das obras mais relevantes, a meu ver, é justamente quando ele coloca o cavalo em cima da árvore. Por que essa metáfora? Esse surrealismo metafórico? Porque em muitos momentos da vida dele, ele via que pessoas ocupavam cargos públicos sem ter a mínima condições éticas, técnicas para estar naquele espaço. Década de 70, quando os fazendeiros e os grandes latifundiários queriam devastar de vez mesmo a terra, e ele colocava aquilo de forma muito objetiva. Olha, hoje está se priorizando a vaca, o cavalo, o quadrúpede, em detrimento do homem. Vieram para destruir nossa cultura, os paulistas, na década de 70, né? Num projeto chamado Projeto Oeste. Outra obra de muita representatividade, que eu considero, é a obra O Cachorro do Deputado. O deputado, em época de eleição, ele sai em busca de eleitores e isso o cachorro preso. Passado a eleição, tem um segundo quadro, o deputado já eleito, ele já solta o cachorro e os eleitores estão já em busca do deputado eleito. A Fundação Elias Mansur, ela funcionava nos altos da biblioteca, onde hoje é a biblioteca pública. Ali nos altos era a sede da fundação. Seu Hélio ia muito lá. Ele ia, eu acho que toda tarde ele aparecia, quando ele estava por aqui. E um dia ele chegou lá e disse assim: "Hein, eu tô achando que eu queria vender esse meu livro para esses turistas, né?" Ele falou assim: "Eu queria fazer o meu livro em inglês." Eu falei: seu Hélio, eu acho que dá para traduzir." Ele falou: "Não, eu vou encontrar um jeito de traduzir o livro." Passou. Uns dias depois, nós estávamos na fundação e ele chega e diz assim: "Escuta, olha aqui, olha aqui." Aí, quando ele, olha aqui, aí mostrou. E aí, ele falou: eu falei com a filha do meu amigo, que ela começou a estudar aí letras na universidade. Então, esse povo sabe, né? Letras em inglês. E ela traduziu o livro para mim. E aí, foi uma gargalhada total, porque
A pessoa que pegou o livro traduziu ipsis literis. Então, o Boteco do Sossego tinha virado o Tranquilities Bar. O cachorro do deputado tinha virado The Dog of the Member of Parliament e várias coisas assim. Nós rimos muito. Ele disse assim, tu acha que vende? Vende, vende. Aí a gente olhou e falou, vende, seu Hélio. E realmente ele fez. Esse quadro que mais representava meu pai, que é o forró nos seringais, né? Ele esqueceu de colocar ele aqui, mas com certeza ele estava entre esses dançantes, porque ele conta que nas festas, ele, para dançar, porque ele era um exímio dançarino, ele quebrava a corda do violino para poder ir dançar, aproveitar a festa, né? E quando eu queria dançar, eu quebrava a corda do instrumento, aí daqui que emendasse aquela corda, eu estava dançando. E emendar essa corda aí, eu vou dançar um pedacinho. E assim por diante. Eu tanto persisti que minha mãe até que comprou um violão, aí eu comecei a tocar violão, depois peguei um cavaquinho, lá se vai o cavaquinho, aí quando eu encontrei o violino, um caboclo que tinha um violino, aí que eu vi o som do violino, aí eu fiquei louco pelo violino. Chama-se Manezinho esse caboclo. Ele, até que eu peguei, persisti tanto que ele foi me vender o violino e eu comecei a treinar, e hoje em dia faço uma zoada ainda, né? Vou tocar aqui a música da onça. Ficou chamada essa música da onça pelo seguinte. Na época que eu cortava seringa, eu andando lá pela estrada, aí eu vi uma onça tão feia, que ela olhando assim pra mim, assim, com aquela cara toda assim, não sei como quem queria pular em cima de mim. E eu tive um medo, mas já o bicha danada. Quando eu disse bicha danada, a bicha pulou lá e saiu correndo. Mas eu fiquei me tremendo todinho, eu fiquei me tremendo. Quando cheguei em casa, estava o recado lá. Disse, olha, é para você ir tocar numa festa lá no Seringal, no Seringal abaixo. Aí eu fui tocar. Quando eu fui tocar na festa, eu não sabia truque no violino não sabia tremer o arco no violino. Mas no que eu estava tocando na festa, vocês vão ver, quando eu estou tocando assim, quando eu me lembrava da onça, eu começava a tremer o arco assim. Então começaram o pessoal a chamar a música da onça. Toca a música da onça, eu tocava. É isso aí, gente. Ele tinha um grupo chamado Sempre Serve. Eu falei, como é que é o nome, Hélio? Sempre Serve. Mas por quê? Porque ele sempre serve para qualquer evento, qualquer coisa, sempre serve o grupo dele. Vamos dar valor ao seringueiro, vamos dar valor a esta nação, porque com o trabalho desse povo ele fez pneu de carro e também de avião. Fizeram a chinelinha, fizeram o chinelão, fizeram a botina para cobrar no mordenão. Tanta coisa da borracha que eu não sei explicar não, hoje eu vi o pedaço dela e panela de pressão. Aí eu aprendi com ele na viagem, ele cantando e eu aprendi. Um dia eu saía pra praça, ele estava tocando lá, né? Aí eu, curiosidade, peguei o pandeiro, né? Aí toquei duas músicas com ele. Ele disse, Dodé, você vai ficar no meu grupo, você é bom. Aí daí nós continuamos o programa, o grupo, viajamos, toquei muito por aqui, tocava nas escolas, nos colégios, tocava no Coreto ali, na praça.
E quando tinha uma atividade, um aniversário, a gente fazia junto. Aí fui para Brasília com ele. Através dele foi porque eu conheci Brasília, um pouco, né? Aí nós viajamos com o pessoal aqui. Viajamos, aí era aquela farra dentro do ônibus, a gente tocando, aquela animação. Aí lá nós tocando de frente à esplanada. É no meu pé de serra, eu lá deixei meu coração. Ai, que saudade eu tenho, é de voltar pro meu sertão. Não tem como falar de Hélio Melo sem falar do Mapinguari. Até parece que os dois eram muito íntimos, né? Ele fez um livro, História da Mata, que conta a história do Mapinguari. O Mapinguari, ele era o temor, né, dos índios, né, o terror dos índios. E daí, diz que quando o Mapinguari gritava, né, diz que o pajé saía na mata, defumando a mata, diz que passava 2, 3 dias defumando para que o Mapinguari desaparecesse daquela área. O índio no barracão, o índio dizia: patrão, estou sentindo um cheiro mal aí. Alguma coisa vem aí. Chama-se canacuri esse índio. Aí o patrão disse: esse índio, o que está adivinhando? Aí ele era só olhando na janela. Quando ele ia olhando assim, quando deu pé, o monstro apontou lá no acerto do campo, assim, aquele monstro. Aí disse: patrão, olha ele aí, bicho feio da floresta que jamais pôde existir. Olha ele aí, bicho feio da floresta que jamais pôde existir. Canacurinho guerreiro da raça Jamamadinha, alertava os seringueiros do perigo a existir. Não adianta o homem forte, corre perigo de morte, enfrentar Mapinguari. Mapinguari é uma fera que corre grande perigo. O índio para o matar, a flecha tem que acertar, ou no olho ou no inimigo. O Hélio tinha muitos mitos assim que perseguiam ele, que ele gostava de apresentar, mas o mais assim obsessivo nele era o Mapinguari, né? E lá no Antimaria, o Silvio com a equipe toda, que eu fazia parte da equipe também, a gente fez uma cena que era o confronto dele com o Mapinguari, um diálogo, né? E foi muito interessante, porque foi tudo improvisado também. O ator, que era o Ivan de Castela, ele levou a máscara de carnaval e levou perna de pau para poder fazer essa cena. A gente já tinha pensado em fazer um filme com o Hélio Melo, né? Mas ele sempre dizia: não quero fazer filme nenhum, não estou afim. Passou um tempo, ele ficou meio doente e eu acho que ele achava que ia morrer, né? Aí ele mesmo chamou a gente: rapaz, aquele negócio do filme, será que não dá pra gente fazer agora? Porque, não sei, acho que já não tem muito tempo de vida e tal. Não sei, vamos ver. Aí a gente não tinha dinheiro, né? Fizemos uma vaquinha entre 5 amigos. Eu, Danilo de Sacre, o Dalmi, o Jorge Nazaré e o Ivan de Castela. Juntamos o que a gente tinha, câmera, umas fitas, né? Pegamos um barco, o carro do Dalmi, fomos para a Boca do Acre e de lá subimos em 2 barcos até o lugar onde ele nasceu, que é na Boca do Antimaria. Aí ele topou, viajou até escondido da filha, porque não podia, a filha não queria deixar ele ir. Aí ele disse: eu vim escondido, minha filha não pode saber disso. Tem algumas histórias interessantes, né, do filme. Uma é que ele foi ser apresentado lá na Biblioteca da Floresta, no auditório. E levaram umas crianças que eram da zona rural, né? E naquela primeira cena em que ele
caçando e de repente o Mapinguari vai atrás dele e aparece o Mapinguari. Na hora que quando quis que apareceu o Mapinguari, era uma criança passando mal, ele deve chamar inclusive do SAMU. Não faça nada com eles, não. Você tem um inimigo aí que mata as pessoas? Eu vou soltar um fedor aquele, vou matar todo mundo. Não faça isso. O papo dele com o Mapinguari, aquele papo foi todo improvisado. Foi ali na hora que eles inventaram aquele papo, que ele dizia assim, não mexe com ninguém não, que isso aqui são todos meus amigos. Uma história linda minha com ela, nós éramos muito brincalhão, né? E já estávamos depois de 60 e pouco, né? E estava morrendo muitos companheiros, né? Trabalhadores, né? Digo, Hélio, vamos tirar na porrinha quem vai primeiro. Não tiramos, graças a Deus, é uma brincadeira. Aí daqui a pouco o Hélio vai embora. Interessante que meu irmão contou que a única vez que meu pai viajou sem o violino foi exatamente em 2001. Porque meu irmão falou que ainda tentou retornar. Papai, você não quer que a gente volte para buscar seu violino? E ele falou, não precisa. Parece que ele já sabia. E em Goiânia ele ficou. Foi uma escolha, né, fazer esse símbolo dessa vaca tão representativa de um corpo de pessoa com a cabeça de vaca, dentro de tantas imagens do trabalho do Hélio, né, que são conhecidas. Procuramos diferenciar dessa vez usando essa da vaca, que é um símbolo da época, dos movimentos sociais, que conta muito a história do seringueiro quando saíram do seu espaço de natural, né, e vinham para a cidade. Então escolhemos essa vaquinha para representar esse lado social do seu Hélio, né, nessa exposição em comemoração aos 90 anos da vida e obra do Hélio Melo. O Hélio Melo era, sem dúvida nenhuma, foi e sempre será uma referência para todas as artes visuais do estado do Acre. E eu tenho um orgulho de ter conhecido ele. O que mais me encanta é como que a atualidade do pensamento do seu Hélio continua viva até hoje, né? A importância dele para o estado do Acre, para a memória do Acre, né? Porque temos aqui na biblioteca histórias recentes da formação do Acre, né, das lutas sociais, onde está bem marcado isso no trabalho do seu Hélio. Tive a oportunidade de conhecer ele pintando e ele me explicando, me mostrando como que produzia
as tintas dele com sumo de folhas, flores e algumas sementes. E achei muito interessante a forma como ele criava isso, porque ele é um homem do Seringal, né? E se interessou muito pela arte. O Hélio Melo, ele era um visionário assim, das questões ambientais. Desde que começou o êxito do seringueiro para a cidade, ele já convivia com isso e começou a colocar nas obras dele o ponto de vista dele dessa situação, né? Então essa vaquinha ela é recorrente nas obras dele, em algumas obras dele, porque foi a forma que ele encontrou de fazer o protesto dele contra isso, né? Até hoje eu sigo aprendendo muito com o que o Hélio Melo deixou. Para mim sempre foi e sempre vai ser uma honra falar desse artista. Impossível estar com as obras do seu Hélio sem questionar. Por que o cavalo está sentado enquanto os seringueiros trabalham? Como o burro conseguiu subir na árvore? Que planta seu Hélio usou para pintar os mais variados tons de verde? Quando eu vi a primeira vez a obra do seu Hélio, foi a sensação mesmo de questionamento. Nossa, o que uma vaca está fazendo numa cadeira? Isso é uma coisa boa, porque o seu Hélio, ele não te dava um quadro com todos os significados. Ele fazia você refletir, questionar. E com questionamento você está pronto para ouvir uma história real, uma denúncia do que aconteceu. Com aquele jeito dele, leve, né? O seu Hélio tinha um jeito leve. Eu não conheci o seu Hélio, mas eu me apaixonei pelas obras, pelos contos. Esses 90 anos de seu Hélio, o sábio da floresta, não é apenas para comemorar o artista. É também uma homenagem ao grande homem que ele foi, o homem que amou e se deixou amar. Esse seringueiro velho do Rio Antimari, que eu tenho uma poesia para ele, eu digo: Hélio Melo, o pintor do Antimari, o Mapinguari, que nas suas formas pinta com tintas naturais da floresta o verde que te quer o verde. Um excelente, um grandioso artista brasileiro, mundial. Quem quiser conhecer a história do Acre, necessariamente tem que ir beber na fonte Hélio Melo. A gente não pode esquecer coisas que fazem parte da nossa essência, né? E a arte do Hélio Melo, o jeito dele, ela influenciou um monte de coisa. A ação educadora de Hélio Melo tem que ser encampada por todos nós, sejamos educadores, sejamos gestores educacionais ou artistas. Hélio Melo vive e esse é o grande legado de Hélio Melo. Esse artista que sai daqui, se projeta para o mundo, vai para a Europa, volta, exposição viaja por muitos lugares e continua sendo a mesma pessoa, talvez seja o maior legado, o legado da simplicidade, dessa organicidade que o artista precisa ter. E a memória do Hélio está aqui com a gente também, né? Junto com o Mapinguari, né? Para nos fortalecer, para nos mostrar a arte que ele deixou, né? Assim, graças a Deus que ele existiu, né? Essa já é aquela risadinha de seringal. Risada do seringueiro, né?